Olá, tudo bem? Eu sou o Felipe Moraes, eu sou ator e professor e eu tô aqui hoje para te oferecer uma oportunidade muito legal. Eu tenho aqui para você que é artista, ator, cantor, performance, eu tenho uma oportunidade que é um programa de treinamento para te deixar seguro para você passar nos testes e audições de espetáculos e espetáculos musicais. Você pode dar uma olhadinha aqui atrás, ó. Esses daqui são alguns dos espetáculos que eu já fiz. Então este primeiro aqui que eu estou contando, ó, é o Mamma Mia. Tem eu aqui como Pepper, no espetáculo Mamma Mia, que na época era Teatro Abril, hoje em dia é Teatro Renault. Então aqui, esse aqui é um espetáculo que eu fiz, que é o Mamma Mia, com o personagem Pepper. Logo em seguida tem aqui embaixo ó, um outro espetáculo muito legal, que é o Varekai. Esse aqui é um espetáculo do Cirque du Soleil. Eu tive a honra de participar como artista, ator desse espetáculo, que foi do Cirque du Soleil. E o outro aqui, tá tendo uma luzinha aqui, mas dá pra ver, né, que é o Rei Leão, que é o grande, né, o marco da Broadway. Eu tive a honra, porque eu pude participar do Rei Leão como ator, como artista. E eu tenho aqui hoje, eu tô aqui hoje, né, esse aqui é a minha sala, enfim, de estudo, de treinamento, mas eu tô aqui hoje não só para mostrar para vocês o que eu fiz, né, tem alguns diplomas de estudos ali atrás, de interpretação, né, de faculdade e tal, mas eu tô aqui não só para mostrar as coisas que eu já fiz, eu tô aqui hoje para falar para você do meu programa de treinamento, né, que é para você ficar preparado para você ir para os testes, audições, né, de espetáculos musicais, para você ficar seguro e poder passar nesses espetáculos. Esse programa de treinamento, ele é desenvolvido para artistas principalmente, né? Que são atores, cantores, performances, todo mundo que precisa treinar a parte da interpretação, né? Porque a gente está sempre contando, nós como artistas, estamos sempre contando uma história. Então é um programa de treinamento que vai te dar ferramentas para você ficar seguro, para você chegar no teste e saber qual que é a história que você está contando. E com isso, você conquistar a banca e poder passar nesse teste, nessa audição que você está fazendo. É um programa no qual eu passei como artista, que eu coloquei em prática e deu certo. Você pode ver aqui, ó, vários espetáculos que eu já fiz, né? Não só espetáculos musicais, espetáculos de teatro, mas como até espetáculo circense, que eu tive a honra de participar aqui, né? Então, é um programa no qual eu, como artista, como ator, coloquei em prática e deu certo. E depois de um tempo, eu comecei a passar para os meus colegas, amigos de profissão, e também começou a dar certo para eles. E aí, aos poucos, eu fui desenvolvendo este programa como uma metodologia mesmo, né? O que funcionava e o que não funcionava para as pessoas ficarem seguras e passarem no teste. Não só ficar segura, né? Mas para passar no teste. O que funciona para a gente chegar numa audição e passar? O que não funciona? Então, tem lá um programa totalmente desenvolvido, né? Como se fosse quase um passo a passo do que você pode fazer, de como você pode se preparar para você ir para o teste, mas não só no teste. Porque depois do teste você continua, né, com o desenvolvimento do espetáculo, a criação do personagem, seja você como ator, seja você como cantor, seja você como performance, eu falo performance, mas pode ser bailarino, dançarino, porque a gente sempre está contando uma história, né? O Rei Leão tem uma história, Cirque du Soleil tem uma história, por mais que seja um espetáculo circense, tem uma história que é muito legal, e Mamma Mia tem uma história. Então, como que é que a gente treina, como que é que a gente se prepara para a gente mostrar na audição, na banca, que a gente está seguro e preparado para poder defender um espetáculo grande como esse. Então aqui eu tenho para você essa oportunidade. Eu tenho aqui esse programa de treinamento que vai te deixar seguro e você vai conseguir passar e mostrar que você é capaz de estar num espetáculo grande assim como eu estive nesses espetáculos grandes, ok? Eu vou te contar um pouquinho como que ele surgiu esse programa, né? Eu não sou de São Paulo, eu sou do interior, eu sou de Sorocaba, então eu estudei a vida inteira teatro lá e me mudei para São Paulo para poder estudar teatro, me aperfeiçoar e para poder trabalhar, porque eu via que São Paulo era o lugar que mais tinha campo de trabalho na parte artística, como ator, como artista. Então eu me mudei para São Paulo para poder me aperfeiçoar e para poder trabalhar. Nessa jornada, né, de começar a fazer teste, de às vezes fazer teste, de como ser chamado para os testes, eu passei por bastante coisa. Então, a partir do momento que eu comecei a ser chamado para os testes, tinha um momento que eu fazia o teste, ia passando nas fases, mas eu nunca passava para o teste final. Então, às vezes eu chegava na final e não passava, chegava na final e não passava. Várias vezes eu já comentava com amigos meus, eu falava, meu Deus, o que acontece? Eu vou pro teste, eu vou passando, às vezes chegando no final eu não passo, eu não entro no espetáculo. E aí depois de um tempo,
eu comecei a pensar, poxa, eu vou começar a pedir ajuda para alguns colegas, né? Eu tenho técnica, eu sei o que eu tenho que fazer, mas alguma coisa está acontecendo aí que não está dando certo de eu passar no espetáculo. Então eu comecei a pedir ajuda para os meus colegas, né? Eu pegava o texto do teste, por exemplo, e começava a me preparar e levava para um colega, ou para uma amiga, né? Para ele dar uma olhada e dar feedbacks. E aí, com isso, eles iam me dando feedbacks, né? Falando, nossa, isso está legal, isso não está. E aí com isso eu fui começando a ficar mais preparado, porque sem eu perceber, os meus amigos me davam elementos e estruturas concretas para eu saber o que eu podia fazer e o que eu não podia fazer para dar certo nesse teste, nessa audição. E com isso começou a funcionar. Comecei a passar nas audições, porque eu comecei a ver de fora, comecei a colocar esses elementos específicos, né, e ver o que funcionava e o que não funcionava para um teste, para uma audição, né? Porque às vezes a gente passa por tantas escolas, por tantas técnicas, que a gente fica um pouco perdido, né? Às vezes o que funciona, o que não funciona. Então, a partir do momento que eu comecei a colocar eu comecei a observar o que funcionava, o que não funcionava, eu comecei a passar. E foi com a ajuda dos meus colegas, né? Porque às vezes eu pedia para eles observarem, pedia para me darem um feedback, e aí eu chegava mais seguro e eu conseguia eu conseguia me expressar melhor durante essas audições e eu comecei a passar nos espetáculos, a pegar os personagens aos quais eu estava concorrendo. E aí, com isso, depois de um tempo, né, que eu já tive esse hábito, toda vez que eu ia fazer um espetáculo, eu sempre passava com alguém me ajudava, me dava uma dica, um feedback. E quando eu estava aqui no Rei Leão, uma amiga minha me pediu ajuda. E eu falei, olha, eu tenho uma amiga para te indicar, né, ela vai te dar um coach de interpretação. Ela falou, mas eu tô meio vergonha e tal, e eu queria que fosse você. Você pode dar essa ajuda para mim? E aí eu falei, claro, posso, né? Por que não? Daí a gente faz um teste, vamos ver se está certo. Eu comecei a ajudá-la e falar algumas dicas, né, do que ela podia fazer, tanto na parte de texto quanto na parte de música. Ela se sentia muito segura cantando, mas porém a interpretação dela não estava condizente com o que ela cantava. Era lindo, era maravilhoso o que ela cantava, mas ela não estava expressando com o corpo, com o olhar ou com as suas intenções aquilo que ela estava cantando. E eu comecei a ajudar e comecei a colocar as técnicas, né, essas ferramentas desse procedimento para ajudar ela, e deu certo. Ela começou a passar no espetáculo, nos espetáculos, né? E depois eu fui ajudando outras pessoas, outros amigos. Se você quiser, pode ver os depoimentos das pessoas que eu ajudei aí no processo de preparação para teste, né, construção de personagem, e isso começou a dar certo, as pessoas começaram a passar, as pessoas começaram a ficar mais seguras, e isso começou a vir uma procura grande de pessoas pedindo para eu dar esse treinamento, que eu sempre chamava às vezes de coaching de interpretação, mas é um treinamento de interpretação. Então eu comecei a desenvolver esse treinamento de interpretação com aulas particulares. Eu começava a dar aulas particulares para as pessoas, porém eu tinha um método que eu fui desenvolvendo, né? No começo da aula era isso, na aula 2 era isso, na aula 3 era isso, na aula 4 era isso. E eu comecei a colocar esse método em prática para as pessoas e começou a funcionar. Todo mundo que passava por esse método conseguia lá alcançar o seu objetivo, alcançar o espetáculo, o personagem que estava querendo. E com isso, eu fui desenvolvendo por vários anos, dando aulas particulares, né? E colocando esse método em prática. E aí, eu fui percebendo que esse método funciona, não só para mim, porque quando eu coloco em prática também funciona, quando eu vou lá no teste, quando tem espetáculo, eu consigo, né, passar, já visto aqui, né, os espetáculos que eu já fiz, e já passei, já estive em cartaz, começou a funcionar para várias pessoas. Então, por isso, eu resolvi fazer um treinamento um treinamento online, no qual pudesse ajudar um máximo de pessoas. Né? Não só as pessoas que são as pessoas próximas de mim, só os meus colegas de cena, os meus colegas de trabalho, né? Mas as pessoas que estão às vezes em outra cidade, em outro estado, né? Que são longe ou que às vezes não tem tempo físico, né? Hábil de vir até mim para poder fazer esse treinamento. Então eu desenvolvi esse treinamento que está aqui, que são todo o passo a passo que deixa a pessoa, né, que deixa o artista seguro para ele ir para o teste, para ele ir para a audição e poder passar nesse teste, para poder alcançar o seu objetivo. Como eu falei, esse programa de treinamento ele está totalmente organizado numa plataforma online, no qual a gente tem 8 módulos de treinamento. Cada módulo é dividido por um tema do treinamento, né? O tema que a gente vai trabalhar vai ser esse, o tema que a gente vai trabalhar vai ser esse. E dentro deste módulo,
E dentro desses 8 módulos, a gente tem 70 aulas. Você fala, meu Deus, mas dá muita coisa, 70 aulas. Não, são aulas curtas, né? São aulas curtas para você ter tempo de observar o conteúdo e colocar em prática. Observa o conteúdo e coloca em prática. São aulas muito práticas. Não são aulas que a gente fala aulas expositivas, que eu fico falando, explicando e você fica lá ouvindo meia hora. Muito pelo contrário. São aulas com atividades que você vai ouvir e colocar em prática. Ouve e coloca em prática. Por isso que você funciona. Por isso que é um treinamento que funciona. Porque você está absorvendo em pequenos conteúdos, mas colocando em prática o tempo inteiro. E esses 8 módulos e essas 70 aulas tem lá o passo a passo que você pode fazer em cada parte, desde a pegar o texto até a apresentação final, né? do seu projeto, do seu espetáculo, da sua performance, do seu personagem. Bom, além desses 8 módulos de atividades, né, que tem 70 aulas ali para você colocar em prática, para você ficar seguro, além de tudo isso, eu vou dar 4 encontros que a gente vai fazer ao vivo, que vai ser pela plataforma online mesmo, para você poder tirar dúvida. Então, você fez lá, por exemplo, o módulo 1 e 2, a gente vai vou fazer uma chamada para a gente fazer um bate-papo ao vivo, para você poder tirar suas dúvidas, para eu saber como que está indo o seu curso, para eu te dar essa mentoria durante o curso, durante a prática que você está fazendo. O preço dessa aula, ele é muito em conta. Se você fosse fazer uma aula particular comigo, esse preço ia ser até 4, 5 vezes a mais. Por quê? Porque a aula particular eu tenho que estar fisicamente te ensinando, falando passo a passo. E isso me gera um tempo de deslocamento de onde eu tenho que ir, depois do deslocamento para um outro lugar. Então, se você fosse fazer uma aula particular comigo, sairia mais caro do que você comprar o curso todo. Se você fosse fazer o curso todo comigo, você ficaria no mínimo uns 3 ou 4 meses. Como eu falei, ele é um processo, né, que eu fui desenvolvendo de 12 aulas no mínimo. Então seriam 12 encontros no mínimo. Então todo mundo que faz aula particular comigo faz pelo menos 3 meses de aula no mínimo. E o que facilita para você comprar o curso online? Primeiro, que ele vai ser muito mais barato, muito mais em conta. Segundo, que você pode fazer os seus horários. Que horas você vai conseguir estudar? Que horas você vai se organizar para colocar isso em prática? Então não depende da minha agenda e nem da sua agenda. Depende apenas da sua agenda exclusivamente. E é claro que se você precisar de qualquer ajuda, a gente vai te dar o suporte também. O preço, que é muito em conta, além de ser em conta, ele é facilitado em até 12 vezes para você pagar pela plataforma. Então o preço é muito barato. Ele é R$ 497, porque ele está com um desconto aí muito legal. E você ainda pode parcelar em 12 vezes pela plataforma. Ou seja, é quase de graça. É quase de graça esse curso. Porque normalmente quem faz aula particular comigo sabe que o valor ele é muito mais alto para pagar cada sessão, cada aula, cada treinamento individualizado. Então ele não deixa de ser um treinamento individualizado, só que ele está aqui gravado, você pode fazer os seus horários e você vai conseguir fazer dentro da sua casa. Então eu vou mostrar um pouquinho agora para você como que funciona esse curso dentro da plataforma, como que estão organizados esses 8 módulos e essas 70 aulas. Olha só, então essa aqui é a primeira aulinha, né, de bem-vindos. Esse módulo 0 a gente pode chamar, né? Apareceu uma coisinha aqui. Então esse aqui é um bem-vindos, esse módulo 0 que a gente pode chamar. E aqui a gente vai ter, ó, todos os módulos, né? Então tá aqui o módulo de abertura, módulo 1, módulo 2, módulo 3, 4, né? Você pode ver que dentro de cada módulo tem 6 aulas, 4 aulas. Módulo 5 aqui, ó, o módulo 5 ele é dividido em 3 partes, porque ele é um pouquinho mais comprido mesmo, né? Essa parte do estudo de texto, o aquecimento vocal e a orquestração, que é como que você vai organizar todas essas ferramentas para você colocar em prática, em ação, para você alcançar o seu objetivo. Então aqui, né, cada aula tem 6, 12 aulas dentro de cada módulo, né, que vai totalizar essas 70 aulas desses 70 conteúdos, 70 ferramentas que vão te ajudar a você ficar preparado, seguro e passar no seu teste, né, realizar o seu sonho. Então aqui dentro é mais ou menos a plataforma. Vou abrir aqui uma para você dar uma olhadinha. Essa aula aqui, essa aula 4. Então só para você ver um pedacinho, né? Que tem a abertura aqui. Tem um sonzinho e tal, tem a aula 4.
E aí a gente tem lá a parte eu falando e explicando a primeira aula e a primeira aula, não, né, essa atividade aí da aula 4 sobre as imagens. Então, essa aqui é a plataforma com todos os conteúdos, né? Cada aula você tem um exercício para você fazer, porque é uma aula muito. Cada aula você tem um exercício para você fazer, porque é uma aula muito prática. Não são 70 aulas ou, né, 4 módulos de aula só que você vai assistir. Você vai ter que assistir, você vai ter que colocar em prática. Essa é a graça do curso, que você pode fazer e colocar em prática em qualquer lugar, né? Até mesmo abre pelo celular, pelo computador, enfim, muito prático e muito útil. E se você achar que o curso não é para você, ele não é legal, ele não vai te ajudar, né? Se você tiver essa percepção, se você tiver essa percepção, a gente tem 7 dias para você pedir de volta o seu dinheiro. Você tem lá uma semana para você acessar o curso, dar uma olhada nas aulas, começar a colocar em prática. E se você achar que esse curso não vai te ajudar ou ele não é para você, você pode pedir o dinheiro de volta. Você tem 7 dias para fazer esse procedimento. Então, pode ficar tranquilo, né? Ou tranquilo ou tranquila, para você adquirir o curso, para você adquirir esse treinamento. Você vai adquirir o treinamento, você vai ter uma semana para você experimentar ele, ver se ele funciona e tal. Se você achar que não é legal, que não é para você, você pode pedir o seu dinheiro de volta, sem problema nenhum. Então agora, ó, aproveita essa oportunidade com esse desconto que está super legal, com essa forma de pagamento que também está super legal, tá super legal, é uma super oferta. E clica aqui agora, pega esse programa de treinamento e já começa a colocar em prática. Porque agora, né, a gente está em pandemia, mas as coisas estão voltando a acontecer, os espetáculos estão voltando, está voltando aí os testes, as audições, então está na hora de você se preparar. Quanto mais preparado você tiver, quanto mais seguro você tiver, você vai conseguir passar nessa audição, você vai conseguir fazer uma boa impressão nessa audição e você vai conseguir alcançar o seu sonho, o seu objetivo, que é trabalhar como artista. Assim como eu alcancei o meu sonho e o meu objetivo, você pode alcançar também o seu sonho e o seu objetivo.